Versículo 44 ao 47. Há parábolas do tesouro escondido e da pérola e da rede. Vamos ler apenas os 3 versículos. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Oremos. Pai, fale aos nossos corações nesta noite, Senhor Deus. Que a Tua palavra, Senhor Deus, ela possa, nesta noite, exortar os nossos corações, e que ela possa, Senhor Deus, nesta noite, a Tua palavra, que é uma semente poderosa, a Tua palavra é uma semente que ela possa ficar plantada em muitos corações aqui. E se nesta noite, Senhor Deus, há alguém aqui que ainda não fez o encontro com o Senhor Jesus, que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, que esta noite possa ser uma noite de salvação. Salva vidas aqui nesta noite, Senhor Jesus. Usa o Teu servo e fale poderosamente nesta noite aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesta noite, quem aqui gosta de ganhar presente? Quem? Levante suas mãos. Eu creio que todos os irmãos gostam de ganhar presente. Eu também gosto, né? E, irmãos, o texto que nós acabamos de ler fala sobre o presente de Deus. Jesus é o presente de Deus. E esse texto fala, irmãos, sobre tesouro e pérola preciosa. Esse texto fala aqui de um tesouro, e fala também de pérola de grande valor, pérolas preciosas. E o texto, irmãos, que acabamos de ler, diz que um homem, ele pegou um tesouro, ele cavou o tesouro no campo, escondeu, e depois aquele homem foi e pegou todo o seu dinheiro para comprar aquele tesouro de grande valor, que estava ali escondido naquele campo. E esse tesouro, irmãos, é Jesus. É o presente que Deus nos deu. O Senhor Jesus é um tesouro de grande valor, e Ele também é uma pérola preciosa. E nesta noite, irmãos, queremos falar sobre este tesouro. Quem não gosta de presente? Todos nós gostamos. E Jesus é o presente de Deus. É o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Nesta noite, irmãos, queremos falar por alguns minutos neste tema. Jesus é o presente de Deus ao homem. Jesus é o presente que Deus deu ao homem. Jesus é este presente. Irmãos, os antigos escondiam seu tesouro debaixo da terra. Eu creio que algumas pessoas já ouviram falar que isso não é da nossa época, mas é muito antigo. Lá na época de Jesus, as pessoas, naquela época não tinha ainda muitos bancos, aí as pessoas escondiam os tesouros de grande valor debaixo da terra. E ali ele escondia e ele não falava para ninguém onde estava o seu tesouro de grande valor. E o texto fala que um homem, ele foi e escondeu o seu tesouro em um campo, e o seu tesouro ele era de grande valor, e depois aquele homem foi e vendeu tudo que ele tinha, pegou o dinheiro e comprou aquele campo, porque o tesouro era de grande valor. Alguns intérpretes, irmãos, bíblicos, compreendem que aqui a pérola de grande valor na parábola, e o tesouro de grande valor na parábola é a igreja ou Israel, que Cristo seria o homem que compra esta pérola, este tesouro de grande valor. Alguns intérpretes bíblicos. Mas a interpretação, irmãos, bíblica que eu gosto mais e a mais correta mas a interpretação que eu acho mais correta neste texto
é que esta pérola e este tesouro escondido é Jesus, o nosso Salvador. Alguns dizem que este tesouro e esta pérola era a nação de Israel. Mas a interpretação bíblica correta é que este tesouro de grande valor e esta pérola preciosa é Jesus. É Jesus. O texto deixa bem claro que Jesus é o nosso tesouro. E este tesouro está no céu. Mateus 6, do versículo 19 ao 21, está escrito: não junteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome, o ladrão mina e rouba. Mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, o ladrão não mina nem rouba. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. O texto diz, irmãos, que este tesouro, que esta pérola preciosa é Jesus. E a interpretação correta é que é Jesus mesmo. Porque Jesus, irmãos, é o presente que Deus deu à humanidade. Quando o Senhor Jesus nasceu, irmãos, Ele nasceu na plenitude dos tempos. Ele nasceu no século I, no ano primeiro do século I. E Ele nasceu para se tornar o Salvador da humanidade. Aquele menino, irmãos, que veio ao mundo, deixou a sua glória, deixou o céu, lindo céu, deixou a mansão celestial, Ele deixou a glória no céu. Ele era o próprio Deus encarnado, e Ele deixou a sua glória, e Ele se fez carne e habitou entre nós. O Verbo estava com Deus, Ele era Deus, e Ele se fez carne, Ele habitou entre nós. E este, irmãos, Filho de Deus, o presente que Deus nos deu, Ele nasceu, irmãos, para se tornar o Salvador da humanidade. O presente que Deus nos deu, Ele nasceu para se tornar o Salvador da humanidade. É interessante, irmãos, que quando o Senhor Jesus nasceu, Ele nasceu, irmãos, e ali, irmãos, foram os pastores para prestar cultos ao Senhor, para adorar o Senhor. E os 3 reis magos foram lá, irmãos, e ofereceram ao Senhor Jesus ouro, incenso e mirra, porque ali nasceu o Salvador da humanidade. O presente de Deus à humanidade, Ele se tornou o Salvador. Ele nasceu em uma manjedoura. Ele cresceu aos 12 anos, ele estava no templo discutindo a lei com os doutores da lei. Aos 33 anos, irmãos, ele foi batizado por João Batista. Aos 30 anos ele foi batizado por João Batista. E aos 33 anos, dos 30 aos 33, ele pregou o evangelho a este mundo, anunciou o evangelho. Ele pregou a salvação, ele era a própria salvação. E ele anunciou o evangelho ao mundo. E aos 33 anos, o Cordeiro de Deus, o presente que Deus nos deu, ele morreu numa cruz para nos dar vida e vida em abundância. O Senhor Jesus é este tesouro. O Senhor Jesus é uma pérola de grande valor. E quem encontra esta pérola, ou quem encontra este tesouro, primeiro tópico da mensagem desta noite: quem encontra esta pérola, encontra este tesouro, encontra perdão. 1 João, capítulo 1, versículo 9, eu peço que a Lorena esteja projetando. Quem encontra Jesus encontra perdão, porque o Senhor Jesus, irmãos, 1 João, capítulo 1, versículo 9. Quem encontra o Senhor Jesus encontra perdão, porque Ele é o nosso advogado, e Ele está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. Ele é o nosso advogado, Ele perdoa os nossos pecados, as nossas ofensas. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quem encontra esta pérola de grande valor, este tesouro, encontra perdão. O Senhor Jesus, irmãos, Ele morreu numa cruz, no ano 33 do primeiro século da era cristã,
para nos perdoar. Ele é o nosso advogado, Ele perdoa pecados, e Ele está advogando a favor da humanidade. E o Senhor Jesus, irmãos, todo o poder foi dado a Ele nos céus e na terra, e nesta noite Ele tem poder para perdoar os seus pecados. Se você confessar os seus pecados ao Senhor e se arrepender dos seus pecados, Ele perdoa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O presente que Deus deu à humanidade, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse presente, esta pérola preciosa, este tesouro de grande valor, Ele perdoa pecados, Ele tem um perdão para a humanidade. Talvez você veio aqui nesta noite, no primeiro domingo do ano de 2022, e neste primeiro domingo, neste ano de 2022, talvez você ainda não tenha o seu nome escrito no livro da vida, e nessa noite o Senhor Jesus, Ele pode perdoar os seus pecados, se você confessar os seus pecados ao Senhor, e se arrepender dos seus pecados, Ele vai te perdoar, te purificar, e escrever o seu nome no livro da vida. O Senhor Jesus, Ele tem um poder para perdoar, porque todo o poder foi dado a Ele nos céus e na terra, e Ele é o Filho de Deus. Ele perdoa pecados. Quando o homem se arrepende e confessa os seus pecados ao Senhor, o Senhor Jesus, Ele perdoa e lança os nossos pecados na profundeza do mar. Ele não se lembra mais dos nossos pecados quando o homem se arrepende e confessa os seus pecados ao Senhor. Este presente que Deus nos deu, irmãos, Jesus, o Filho de Deus, é o melhor presente que eu recebi em minha vida. O melhor presente que eu recebi em minha vida foi o perdão dos meus pecados, e foi Jesus. Aos 9 anos de idade, eu fiz um encontro com o Senhor Jesus. Ali eu encontrei o Senhor Jesus, o meu nome foi escrito no livro da vida, e foi o maior presente que eu recebi. Foi Jesus. Jesus é o presente de Deus. Jesus é o Filho de Deus que Ele ofereceu a nós, pecadores. Irmãos, e o maior presente que eu recebi em minha vida não foi, irmãos, a casa que eu tenho. Eu sou grato a Deus por tudo que Deus me deu e Deus me dá, mas o maior presente que Deus me deu foi Cristo Jesus, foi a salvação em Cristo Jesus, foi o meu nome está escrito no livro da vida. Este é o maior presente que eu pude receber em minha vida. Quem encontra Jesus, encontra uma pérola preciosa, porque Ele é uma pérola, Ele é um tesouro de grande valor. E quem encontra Jesus, encontra também o amor, encontra perdão e encontra o amor. João 3, versículo 16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem encontra Jesus encontra o amor. Deus amou este mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, seu primogênito, seu único. Deus deu o seu Filho, o seu único Filho, por amor. Ele amou a humanidade, Ele amou este mundo, Ele amou você, Ele amou a igreja de tal maneira. Esse amor, irmãos, é um amor grandioso. O amor de Deus, irmãos, é um amor tão grande, que Ele amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu único Filho para morrer na cruz do Calvário, por nós pecadores. Todos nós, irmãos, antes nós éramos criaturas de Deus. Eu era criatura de Deus. Todos nós que estamos aqui nesta noite, antes da nossa conversão, nós éramos criaturas de Deus. Nós éramos, irmãos, homens e mulheres que estávamos no pecado, lá no lamaçal do pecado, na sarjeta, longe de Deus.
Mas Deus amou este mundo de tal maneira que deu o seu único filho, Jesus, para morrer numa cruz. E ele morreu por amor. E o amor de Deus foi grandioso. Ele deu o seu único filho. E o seu único filho nos comprou por um alto e bom preço. João 10, versículo 10 está escrito que eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus, ele veio a este mundo, irmãos, nos dar vida eterna, vida em abundância, salvação. E o amor foi grandioso. Nós, irmãos, não merecíamos a salvação. Nenhum de nós merecemos a salvação. Nós somos salvos pela graça. Nenhum homem merece a salvação. Nós merecemos, irmãos, sabe o que? A morte eterna. Nós merecemos, irmãos, a condenação eterna. Nós não merecemos, irmãos, a salvação. Mas Deus amou este mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu primogênito. E ele morreu numa cruz para nos dar vida eterna. E por causa deste amor, por causa da morte do Senhor Jesus, por esta morte do Cordeiro de Deus, que hoje nós temos a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Esta pérola preciosa, irmãos, este tesouro de grande valor, quem encontra este tesouro, quem encontra esta pérola, encontra o amor de Deus. Quando, irmãos, Jesus, ele veio ao mundo, irmãos, o mundo ele estava em trevas. E Jesus nasceu, irmãos, para libertar o mundo das trevas, da condenação eterna. E todo homem que recebe Jesus em seu coração, a Bíblia diz que Jesus ele veio buscar e salvar todos que se haviam perdido. E aquele que vem a mim, disse o Senhor Jesus, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Se o homem, todo homem que aceita Jesus, ele é salvo, o seu nome é escrito no livro da vida. E não tem, irmãos, nenhuma borracha que pode apagar o nome do homem que é escrito no livro da vida. Porque o próprio Senhor Jesus, ele disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim será salvo. O Senhor Jesus, irmãos, ele pagou um alto preço por nós. Aquela pérola preciosa, o tesouro de grande valor é Jesus, e quem encontra ele, encontra o amor, encontra o perdão dos seus pecados. E aí quem encontra, irmãos, este tesouro, e quem encontra, irmãos, esta pérola, encontra também a salvação em Cristo Jesus. Atos 4, versículo 12 está escrito, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Cristo Jesus é a solução para este mundo. Cristo Jesus é a esperança para este mundo. O Senhor Jesus, ele é a única esperança para este mundo perdido, para este mundo que jaz no maligno, é Jesus. Quem encontra este tesouro, quem encontra esta pérola, encontra a salvação eterna, a vida eterna em Cristo Jesus. Irmãos, o Senhor Jesus, ele é o único mediador e intercessor entre Deus e o homem. Ele é o único que pode salvar a humanidade da condenação eterna. O homem, irmãos, sem Deus, se o homem partir deste mundo para a eternidade sem Deus, ele vai ser condenado um dia. Um dia, irmãos, o Senhor Jesus, ele vai assentar em um grande trono branco, e o Senhor Jesus, hoje, ele é o advogado, ele pode perdoar, e ele perdoa pecados hoje, mas um dia ele vai assentar em um grande trono branco, e o Senhor Jesus, ele vai julgar as nações, ele vai julgar os reinos, ele vai julgar as tribos, ele vai julgar toda a humanidade. Nesse grandioso dia ele vai ser juiz. Hoje o Senhor Jesus lhe oferece a salvação. Hoje Deus oferece o presente para você nesta noite, que é Jesus, o Salvador. Ele é um presente, ele é o presente de Deus ao homem.
Mas um dia, irmãos, o Senhor Jesus, Ele vai julgar as nações, Ele vai assentar em este grande trono branco, e Ele vai julgar todos os povos, todas as tribos, toda a humanidade. E naquele grandioso dia, irmãos, o Senhor Jesus, Ele vai abrir o livro da vida, e Ele vai abrir, Ele vai começar a ler os nomes que estão escritos. Eu creio, irmãos, que muitos nomes, são milhões e milhões e milhões e milhões de nomes que estão escritos no livro da vida, porque desde o início do mundo, antes de Cristo e depois de Cristo, salvou milhões e milhões, talvez bilhões de cristãos foram salvos, e são muitos nomes que estão escritos neste livro. Interessante, irmãos, que este livro, irmãos, ele cabe o nome de toda a humanidade. Se você pegar um caderno hoje e começar a escrever nomes, talvez você vai conseguir escrever 1000 nomes, 2000 nomes em um caderno. Se for um caderno bem grande, talvez uns 10.000 nomes. Mas o livro da vida, irmãos, ele vai ter ali bilhões de nomes escritos neste livro. E o meu nome, o seu, vai ser escrito naquele livro. E quando o Senhor Jesus abrir este livro, no dia do juízo final, Ele vai estar sentado em um grande trono branco, e Ele vai abrir. João, vinde a mim, bendito meu Pai, possuís por herança o reino dos céus, que vos está preparado desde a fundação do mundo. E Ele vai falar os nomes de todos que estão escritos ali naquele livro. Mas quando, irmãos, Ele não achar um nome ali, naquele livro, e Ele vai olhar, e Ele vai dizer: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Aí, irmãos, muitos vão dizer: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, Senhor. Em teu nome eu falei novas línguas, Senhor. Em teu nome eu profetizei, Senhor. Em teu nome, Senhor, eu orei e um canceroso foi curado. Eu orei, Senhor, e um aidético foi curado. E o Senhor Jesus vai olhar e vai dizer: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Porque, irmãos, o cristão, irmãos, ele tem que ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós, irmãos, temos que permanecer servindo ao Senhor até o fim. Nós temos que permanecer, irmãos, combatendo o bom combate. Um dia nós vamos encerrar a nossa carreira e guardar a fé. E vamos, irmãos, fechar os olhos aqui nessa terra e abrir os olhos lá no céu, lindo céu. Mas nós, irmãos, aqui neste mundo, irmãos, temos que perseverar até o fim. Nós aqui neste mundo temos, irmãos, que negar a carne até o fim. Temos que morrer para este mundo de pecado até o fim. Temos que continuar, irmãos, aqui neste mundo, irmãos, combatendo o bom combate até o fim. O apóstolo Paulo, ele combateu o bom combate até o fim. No dia que ele partiu para a eternidade, ele guardou a fé, e ele morreu, fechou os olhos aqui e abriu no céu. E vai ser assim com a igreja também, irmãos. Se Jesus voltar, os que estiverem vivos, nós vamos ser arrebatados, irmãos, e nós vamos receber um corpo incorruptível. Os que estiverem vivos, um corpo incorruptível, um corpo celestial, um corpo incorruptível, um corpo celestial, nós vamos receber e nós vamos ser arrebatados. Mas os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que morreram em Cristo também, todos os que morreram em Cristo e os que estiverem vivos, todos nós vamos estar com Cristo eternamente com Ele nos céus, os salvos. Mas aqueles nomes que não forem achados escritos no livro da vida, os que não morreram em Cristo vão ressuscitar na segunda ressurreição, não vão ressuscitar na primeira ressurreição. E os que não aceitaram a Cristo Jesus vão ficar aqui nessa terra, e no dia do juízo final, o Senhor Jesus vai olhar e vai dizer: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Jesus, irmãos, é este presente de Deus que Deus nos deu. Esse homem, irmãos, encontrou este tesouro, ele cavou a terra, escondeu o tesouro na terra, foi, pegou todo o dinheiro que ele tinha e comprou aquele campo, porque aquele tesouro é um tesouro de grande valor, e Jesus é este tesouro. Jesus é um presente que Deus nos dá, e é um presente de grande valor.
é Jesus. Quem, irmãos, encontra Jesus e quem aceita Jesus, irmãos, a melhor coisa que tem neste mundo é receber Jesus, é encontrar com Cristo Jesus, é fazer encontro com Ele. É a coisa mais valiosa que há no mundo. Que adianta o homem ganhar o mundo todo? Que adianta o homem ter fazendas, ter muito dinheiro no banco? Que adianta o homem ter muitas casas, muitos prédios? Que adianta o homem ter muitas fazendas? E naquele grandioso dia, irmãos, o Senhor olhar para este homem e dizer assim para este homem: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Quem encontra, irmãos, este tesouro, esta pérola, também encontra morada no céu. João 14, do versículo 1 ao versículo 3, Jesus ele foi preparar, João 14, do versículo 1 ao versículo 3, o Senhor Jesus ele foi preparar moradas para nós. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Deus, o Senhor Jesus, irmãos, está dizendo que na casa de meu pai há muitas moradas. Não há uma morada somente, há muitas moradas. O Senhor Jesus no céu, irmãos, Ele está preparando moradas para todo aquele que se arrepende dos seus pecados e confessa os seus pecados ao Senhor. O Senhor Jesus ele está preparando moradas. E nós vamos chegar no céu, irmãos, e vamos ver, irmãos, que o céu é um lugar grande. O céu, irmãos, vai ser um lugar muito grande, um lugar preparado por Deus, que a morada lá é muito grande, irmãos. É muitas moradas. E o Senhor Jesus ele está preparando para todos nós, para toda a igreja. Mas, irmãos, Ele está preparando as nossas moradas no céu. Aquele que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, o Senhor Jesus já preparou a sua morada. Eu creio que a morada de quem está aqui na igreja nesta noite, já aceitou Jesus, a sua morada já foi preparada. Mas aquele que ainda não recebeu Jesus e ainda não aceitou Jesus em seu coração, o Senhor Jesus também quer preparar a sua morada. Talvez a sua morada lá no céu, ela não tem nenhum tijolinho na sua morada lá no céu. E o Senhor Jesus ele quer preparar. Mas sabe quando o Senhor Jesus ele vai preparar a morada? No dia em que você se converter, no dia em que você receber Jesus em seu coração, no dia em que você se arrepender dos seus pecados e se converter ao Evangelho. Arrependei-vos e convertei-vos. No dia da sua conversão, aí o Senhor Jesus ele vai preparar a sua morada. Ele vai preparar a sua morada lá no céu. Mas para o Senhor Jesus preparar a sua morada no céu, você nesta noite, você tem que se arrepender e se converter ao Senhor Jesus e fazer o mesmo que Zaqueu fez. Senhor, entra na minha casa, eu quero te hospedar. E Zaqueu fez um grande banquete para o Senhor em sua casa. E quando o Senhor entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu disse: Senhor, entra na minha vida também, Senhor. E o Senhor Jesus disse: hoje chegou a salvação em sua casa, Zaqueu, porque você também é um filho de Abraão. E Zaqueu ele foi salvo. O seu nome foi escrito no livro da vida. E a morada de Zaqueu foi preparada no céu. Quando chegarmos no céu, nós vamos encontrar Zaqueu. Quando chegarmos no céu, nós vamos encontrar Pedro, Tiago, João, Mateus, Lucas. Porque Jesus, quando Jesus chamou os seus 12 discípulos, ele chamou Pedro, Tiago e João, estavam pescando. O Senhor Jesus disse: deixam as redes, segue-me. E eles seguiram o Senhor Jesus, deixaram as redes. O Senhor Jesus disse: vocês não vão ser pescadores mais de peixes, e a partir de hoje vocês vão pescar homens. E aqueles Pedro, Tiago e João, 3 pescadores, deixaram as redes e seguiram o Mestre Jesus. E eles começaram a pescar homens, E eles também receberam Jesus em seus corações, e a morada deles foi construída no céu. Também quando o Senhor Jesus chamou Mateus, Mateus tinha um ótimo emprego.
Talvez no dia de hoje, irmão, já pensou se deixar o melhor emprego do Brasil? Ser ali um cargo executivo da Caixa Econômica Federal, você deixa aquele emprego? Eu quero hoje trabalhar para o Senhor, vou deixar o melhor emprego do Brasil. É o que Mateus fez. Mas Deus deixou um dos melhores empregos da sua época e seguiu Jesus, e aceitou Jesus, e seu nome também foi escrito no livro da vida, a sua morada também foi construída no céu. Lucas era um médico. Talvez Lucas ele tinha um consultório, ele tinha muitos pacientes, e Lucas deixou tudo. Talvez Lucas ele ganhava muito dinheiro consultando, dando consulta, operando algumas pessoas, que ele era médico, fazendo algumas operações, mas Lucas deixou tudo. Segue-me. Lucas seguiu o Senhor Jesus, deixou o seu consultório. Talvez ele até trancou o consultório, não vou dar mais consulta, agora eu vou cuidar de almas. Até o dia de hoje eu cuidava de vidas, eu cuidava do corpo humano, agora eu vou cuidar de vidas também, do corpo humano, porque ele era médico, mas eu vou cuidar de almas também, porque eu vou pregar o Evangelho. Eu quero cuidar de vidas e de almas, eu quero salvar almas para o Senhor Jesus. E nesta noite, meu irmão, o Senhor Jesus, Ele quer escrever o seu nome. Você, meu amigo, ouvinte da palavra de Deus, você que nos visita nesta noite, o Senhor Jesus, Ele quer preparar uma morada para você também. O Senhor Jesus é o presente que Deus deu ao mundo. Ele é uma pérola de grande valor. Quando, irmãos, eu aceitei Jesus, com 9 anos de idade, quando eu recebi Jesus em meu coração, irmãos, foi algo de maior valor que eu recebi até o dia de hoje. Foi encontrar Jesus, foi ter o meu nome escrito no livro da vida. Foi o maior presente que eu ganhei até o dia de hoje. Deus me deu a salvação, o meu nome escrito no livro da vida. E um dia, irmãos, eu vou morar no céu. Essa morada Jesus está preparando para mim, no céu, para você. E se há alguém aqui nesta noite que não tem o seu nome escrito no livro da vida, receba Jesus esta noite, receba Jesus em seu coração, deixa Jesus entrar no seu coração, tome uma decisão nesta noite em servir Jesus, em aceitar Jesus em seu coração, e o seu nome também vai ser escrito no livro da vida, e você vai ter uma morada no céu, lindo céu. Eu peço que toda a igreja esteja orando. Eu quero nesta noite fazer um apelo ao seu coração. Há alguém aqui nesta noite que deseja morar no céu, que deseja ter o seu nome escrito no livro da vida, no lugar que